Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Então vamos iniciar, né? Professor, outro nível, né? Professor é outro nível. Paz do Senhor para todos. Amém. Fabrício está com o violão aí fácil, Fabrício? Canta uma música aí pra gente, Fabrício. Um louvor. Vou pegar, pastor, só um minuto. Tá bom. Amém. Vamos louvar, né?
Senhor, minha vida oferecer. Oferta de amor e sacrifício. Minha vida a ti entregar. Oferta de voltar. Para te adorar. Que eu nasci o teu querer, só que está em teu coração. E que a cada dia eu quero mais e mais estar do lado do Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer. De amor e sacrifício. Minha vida a ti entregar. Uma oferta viva inteira voltar. Pois pra te adorar. E eu preciso o teu. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu quero mais, mais. E que a cada dia eu quero mais e mais. Estar lá, Amém. Pessoal, o diácono Clibanês nos eleva a Deus uma oração, pedindo que ele venha nos ajudar na compreensão da sua palavra, que será estudada por nós essa noite. Amém, meus irmãos. Boa noite mais uma vez. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelas ricas bênçãos que o Senhor nos tem nos concedido nessa quinta-feira. Pelo ar que respiramos, pelo amanhecer, pelo dia de trabalho, Senhor. Pelas pessoas que vimos hoje, tivemos a oportunidade de conviver com elas, Senhor. Nesse momento, Senhor, te peço que o poder do teu Espírito Santo, Senhor, venha com a vida do pastor Davi nesse momento. Que em nome santo de Jesus Cristo, todos aqui, Pai, possam estar com ouvidos atentos, Pai, a escutar a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do teu servo. Relembra a ele tudo que foi estudado, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, amém. 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 Irmãos, nós vamos estudar essa noite sobre um tema muito relevante, um tema de grande importância justamente porque tem tudo a ver conosco. Nós que estamos aqui reunidos nessa chamada e tantas outras pessoas espalhadas por todo o mundo. Que tema é esse? Esse tema trata-se de uma pergunta.
E que pergunta seria essa? A pergunta é: o que é ser igreja? O que é ser igreja? Talvez para algumas pessoas, ser igreja é um prédio construído, também com uma cruz na frente, com bancos dentro, com um púlpito, e instrumentos, enfim, um prédio que nós, na verdade, conhecemos como um templo. Mas para outros tantos, de repente, ser igreja é, a igreja pode ser vista como uma pessoa só. Não sei se vocês já ouviram, acredito que sim. Alguém dizia assim: igreja somos nós, eu sou a igreja. Quando, na verdade, a palavra de Deus não nos ensina isso. Igreja é um corpo, e nós vamos ver isso aqui essa noite. Uma pessoa só não pode ser igreja. Uma pessoa só faz parte da igreja como um dos membros dessa igreja. Então, o que é essa igreja? Nós vamos estudar sobre esse tema com base num texto que o apóstolo Pedro, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Um texto muito conhecido, que eu vou ler agora para relembrarmos. Se os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas e quiserem ler e irem acompanhando, é interessante. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 9 ao 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas luz. Vocês, sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, esse texto que nós acabamos de ler vai nos ajudar na compreensão do que é ser igreja, que é o nosso tema de hoje, o tema que nós iremos estudar hoje. Irmãos, em primeiro lugar, em 1 Pedro 2, 9 e 10, que foi o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo vê a igreja como um grupo, uma comunidade, dando uma descrição e mostrando uma identidade corporativa dos cristãos. Então, o que é essa igreja? Em primeiro lugar, nós entendemos, a partir do texto lido, que igreja diz respeito a um grupo de pessoas, a uma comunidade de pessoas. Comunidade essa que não está apenas num lugar, mas que está espalhada por toda a terra. Eu não sei se os irmãos já tiveram a compreensão, se já perceberam o que acontece quando, por exemplo, você chega em outro lugar e, de repente, começa a estar numa rodoviária e começa a conversar com uma pessoa, e essa pessoa, no meio da conversa, se identifica como crente, e aí você também vai dizer assim: eu também sou crente, sou da igreja tal e tal. Aí imediatamente, nós já começamos a nos tratarmos como irmãos, já começamos a nos chamar de irmãos. Pois é, irmão, pois é, irmã. Ou seja, a igreja de Cristo é uma comunidade que está espalhada por toda a terra e não só num lugar só. Então, sendo assim, nós entendemos também que a igreja ela não pode ser exclusivista. Quando uma igreja, quando um grupo que se autodenomina igreja começa a ser exclusivista, no sentido de dizer assim, só nós somos o povo de Deus, isso já é uma característica de que ali não está uma igreja, mas uma seita. Uma das características de uma seita é justamente ser exclusivista. Só eles estão salvos, só eles são povo de Deus. Eu já tive a infeliz oportunidade de saber que alguém não trata algumas igrejas como povo de Deus, mas chama eles entre si, se
se tratam como irmãos, mas quando trata-se de uma outra igreja, de uma outra denominação, não chama de irmãos, chama de pelo nome da igreja, mas não de irmãos, porque não considera, justamente porque há ali uma exclusividade. E nós, como igreja do Senhor, precisamos tomar cuidado com isso e com quem nós estamos chamando de igreja, porque quando a igreja é, como eu já disse, exclusivista, ela não é a verdadeira igreja de Cristo, ou não faz parte do verdadeiro povo de Cristo, da verdadeira comunidade de Cristo, justamente por se sentir orgulhoso e ser exclusivista. Mas veja, Pedro, vê a igreja como um corpo. A palavra utilizada para descrever essa identidade foram usada no Antigo Testamento para o povo de Israel. Isso está registrado, irmãos, em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhar. Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, o povo santo. Estas palavras que falo para você, você deve falar para o povo. Então, Pedro mostra que a nação escolhida não mais será limitada aos descendentes de Abraão, mas ela será uma bênção que irá se espalhar por toda a terra e por todos os povos. Judeus e gentios compartilham por igual da mesma fé quando creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ou seja, não há aquela coisa de exclusividade, de ser só nós. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos a comunidade de Deus. Não, a comunidade de Deus está espalhada por toda a terra. É claro, irmãos, que nós não cremos no universalismo, pois o universalismo, ele prega que no final das contas, todos serão salvos, pois todos nós somos filhos de Deus. E nós sabemos que isso não é verdade. O texto que nós acabamos de ler não dá base para isso, muito pelo contrário, rebate fortemente isso, porque há uma necessidade de se crer com fé para pertencer à comunidade de Cristo, para pertencer à igreja de Deus. Então a pergunta persiste: o que é a igreja? Veja, o texto começa assim: vós, porém. E por que é que o texto começa assim? Nos versículos de 1 a 8 de 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo estabelece um contraste entre aqueles que obedecem à palavra e os que não obedecem à palavra, entre os que aceitam e os que rejeitam a Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 22 ao capítulo 2, ao versículo 8. Daí, irmãos, o motivo de ele começar o versículo 9 com essa conjunção adversativa, porém. Ou seja, nos versículos anteriores, ele estava dizendo assim, olha, precisa se crer, mas existe um grupo que crê e outro que não crê. Existe um grupo que rejeita, outro grupo que aceita. Então, ele termina ou começa o capítulo que nós lemos dizendo assim: vocês, porém, são diferentes. Daí justamente o motivo dele começar o versículo 9 com essa conjunção adversativa, porém. Cada descrição feita pelo autor revela uma face
da natureza da igreja, respondendo justamente a essa pergunta que é: o que é a igreja? Aí Pedro vai dizer assim: eles são diferentes, vocês, porém, são assim. E sendo vocês assim, em outras palavras, vocês ou nós somos igreja, ou somos a igreja de Cristo que foi comprada pelo seu sangue. Então, o que é ser igreja? Ele diz, nos versículos, ele diz assim, nos versículos lidos, que nos dá base para o texto. Em primeiro lugar, o que é ser igreja? Ser igreja é ser uma raça eleita. Para ser igreja, precisa ser eleita, ser uma raça eleita. No grego, que é kenos eklekton, ou seja, povo escolhido. A humanidade está dividida, irmãos, em várias raças, e muitos sentem orgulhos de seus ancestrais e dos seus feitos presentes. A igreja, porém, deve sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. Deus escolheu a igreja, e a igreja não deve a homens que passaram, a ancestrais. Não, a igreja deve o fato de ser igreja a Deus, porque ele escolheu essa igreja. Isso nos remete, irmãos, a Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz: não vos teve o Senhor afeição, nem os escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, porque vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Todos os méritos da existência da igreja devem ser dados ao Senhor que a elegeu. Todos os méritos da existência da igreja devem ser dados a Deus tão somente que a elegeu. E aí, de repente, alguém pode dizer assim: sim, pastor, mas para fazer parte da igreja, eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, tomando uma decisão, isso diz que a decisão foi minha. Não. A decisão foi sua, porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e lhe converteu e lhe fez enxergar a necessidade de se render a Cristo. E por isso você se tornou igreja do Senhor e se tornou igreja do Senhor por tudo aquilo que tão somente Deus fez. Então, não há méritos humanos em nenhum de nós para nos tornarmos ou fazermos parte da igreja do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, Pedro, com o texto que nós lemos, diz que ser igreja é ser sacerdócio real. O sacerdote era alguém que ocupava uma posição honrosa de responsabilidade e que estava revestido de autoridade sobre os outros. Não era qualquer um que seria um sacerdote. Era alguém que era destaque e que tinha uma posição de honra total, e essa posição levava-o também a ter uma responsabilidade muito grande. E olhando para a figura do sacerdote, que o texto de Pedro nos afirma que ser igreja é ser sacerdócio real.
O sacerdote era representante do homem perante Deus. Veja a tamanha a responsabilidade que era do sacerdote e que agora é de nós como igreja do Senhor. Ele tinha o especial privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de aproximar-se de Deus e de falar e agir em favor do povo. Do povo. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. Só ele podia levar a demanda do povo ao próprio Deus. Era algo que lhe trazia uma grande honra e, ao mesmo tempo, que lhe trazia grande responsabilidade. Com isso, irmãos, Pedro está sendo divinamente inspirado por Deus para nos informar, ou para informar a igreja de Deus, que nós somos sacerdócio real. Ou seja, temos a honra de sermos sacerdotes, mas temos também a responsabilidade de sermos sacerdotes, ou de sermos. Aqui ainda é acrescentado algo novo a este sacerdócio, ou seja, não somos apenas sacerdotes, ou não somos apenas como igreja sacerdócio, somos sacerdócio real. Sacerdócio real é real justamente por servir ao rei e assim participar de sua natureza real. Ele é real, ou nós somos real também, porque é serviço em prol do reino de Deus. Vejam, no livro de Apocalipse, os cristãos são apresentados como participantes da realeza de Cristo. A igreja do Senhor, ela não irá no futuro reinar com Cristo. A igreja do Senhor, no presente, de forma triunfante, já está participando do reino de Cristo, do reinado de Cristo. Em Apocalipse 1:6, veja o que é que diz o texto bíblico. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto, irmãos, que eu acabei de ler, esse versículo que eu acabei de ler, termina mostrando que João, o apóstolo João, o último dos apóstolos, que ainda estava vivo e que estava recebendo a revelação de Deus para escrever o livro de Apocalipse, a impressão que nós temos é que nesse versículo, na parte B, ele se emociona e vê uma necessidade muito grande de adorar a Deus. Se não, vejamos o que é que ele diz. Na parte B do versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que João faz isso? Por que é que João diz isso? Porque não há, irmãos, ou como ficarmos sabendo que fomos constituídos sacerdócio e constituído sacerdócio do reino de Cristo, sem termos uma emoção completa e total, a ponto de nos levarmos a adorar esse Deus, justamente pela honra que há nisso. Porém, uma honra misturada com uma responsabilidade muito grande, porque não somos constituídos apenas reino, mas somos constituídos reino e sacerdócio. Ou seja, reino, porque já estamos reinando com Cristo, e sacerdócio, ou sacerdotes, porque nós temos a responsabilidade de proclamarmos esse reino de Cristo. Então, nós somos sacerdócio real. Esses filhos do rei, diz o Dr. Russell Shedd, esses filhos do rei não devem viver ociosamente, nem exultar com a glória
de sua honra. Antes, são vocacionados para o ministério pontificial, ou seja, para serem ministros de Cristo na proclamação do Evangelho. Em outras palavras, o que é que o Dr. Shedd está nos dizendo? Está nos dizendo que a igreja não foi constituída reino e sacerdócio para ficar apenas parada contemplando essa bênção que recebeu. A igreja foi constituída reino e sacerdócio para servir de ponte para as outras pessoas, ponte essa que leva as pessoas à presença do Deus Altíssimo. Não era essa a função do sacerdote? O sumo sacerdote, ele tomava as preces do povo, ele tomava os pedidos do povo e levava à presença de Deus. É por isso que nós conhecemos o termo chamado pontífice. Nós somos, nesse sentido, pontífice, porque levamos as pessoas a Cristo a partir da pregação e proclamação do Evangelho. Pontífice, do latim ponte ou mediador, a missão sacerdotal de Israel na velha aliança que Deus constituiu como nação foi a de servir de ponte entre o Todo-Poderoso e as nações do mundo. Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação e essa nação teria a tarefa de abençoar todas as outras nações. Nós, como o Israel espiritual de Deus, a igreja de Deus, temos ainda a mesma função que Deus deu para Abraão, ou que Deus deu à nação israelita, de proclamarmos a bênção do Evangelho por todas as nações. Hoje, todos os que participam do sacerdócio, em virtude da adoção da família real de Deus, devem servir mediante a intercessão, ou seja, ser uma ponte de oração. Nós precisamos, irmãos, não só orar por nossa igreja, mas orar por nossa comunidade, onde a nossa igreja está inserida. Nós não devemos só orar pelo nosso país, mas nós devemos servir de ponte de oração para orar pelas outras nações. Mas não só nós não só servimos como igreja ou como ponte de oração, servimos também mediante a evangelização, ou seja, ponte de comunicação. Nós somos a ponte de Deus para a comunicação do Evangelho do Senhor. Mediante o serviço, nós somos também ponte de realização. Ou seja, não basta só orar, nós temos também que evangelizar. A igreja não pode ficar parada. Mediante o serviço, portanto, nós somos ponte de realização. E mediante a demonstração do amor de Deus, nós somos ponte de prática desse amor, vivenciando esse amor nas nossas vidas. Mas, segundo o texto de Pedro que nós lemos, igreja é também nação santa. E a palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história em comum. Uma base bíblica maravilhosa para termos uma melhor compreensão desse ponto é a que está registrada em Efésios, no capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: aos Efésios, o apóstolo Paulo disse que a igreja tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos
age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 5 e 6. Irmãos, olhando para esse texto, nós não podemos, por exemplo, como igreja do Senhor, cometermos o erro que, infelizmente, muitos queridos irmãos nossos cometem. Por exemplo, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e, de repente, eu vou para um lugar distante, me mudo, e chegando nesse lugar, não encontro uma igreja presbiteriana. Mas lá tem uma igreja, digamos assim, uma igreja batista. E, infelizmente, na maioria das vezes, quando você passa por uma situação como essa, os nossos queridos, amados irmãos batistas querem nos rebatizar. E é claro que um bom presbiteriano jamais vai aceitar uma situação como essa, justamente olhando para um texto como esse, que diz que há um só batismo. É por isso, irmãos, que nós não nos prendemos ou nos apegamos a essas tolices. Como presbiterianos, nós recebemos sem nenhuma dificuldade alguém que tenha vindo de uma igreja batista, que tem o seu batismo por imersão, diferente do nosso batismo por aspersão. Justamente por termos a compreensão que não é a forma, mas a essência, o significado. E o texto bíblico diz que não há dois batismos, há um só batismo dentro da comunidade do Senhor. Então, a palavra nação refere-se justamente a um conjunto de pessoas que têm tudo em comum, como foi citado aqui pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, que diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sendo assim, a igreja compartilha de muitas coisas em comum e, por isso, pode ser chamada de nação. Agora, essa nação, segundo o texto que nós lemos, é nação santa, e é nação santa justamente porque o Deus que a escolheu como nação também é santo. Também é santo. A ideia bíblica de santidade é dupla. A ideia de santidade dupla, primeiramente, ela é uma ideia que diz que ele, Deus, é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Deus é completamente, totalmente distinto de todas as suas criaturas. E é também exaltado sobre elas de forma infinita e majestosa. Qual a base bíblica para isso? Eclesiastes 5, versículo 2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Em outras palavras, é como se a Bíblia estivesse dizendo para o homem: cale-se. Você sabe com quem você está falando? Você sabe diante de quem você está? Você é muito, infinitamente inferior a este que deseja falar. Então, cale-se. Não se apresse em falar, porque você é completamente distinto daquele no qual você deseja falar. Então,
Esse é o primeiro sentido de santidade para a Bíblia, que tem um duplo sentido. E o segundo sentido é aquele que diz que ele, Deus, não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Por mais, irmãos, que já saibamos disso de cor e salteado, precisamos constantemente estarmos sendo lembrados disso, porque as nossas atitudes, muitas vezes, nos provam-nos que nós estamos como se esquecidos da verdade bíblica, desse princípio bíblico. Então, por que é que Deus é diferente? Por que é que Deus é distinto? Deus é diferente de suas criaturas. Deus é infinitamente distinto de suas criaturas, porque ele não tem comunhão com o pecado. Qual o texto bíblico para nos dar base acerca disso? Ou qual um dos textos bíblicos para nos dar base acerca disso? 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. A perversidade. Aliás, irmãos, esse texto é o texto de Jó, capítulo 34, versículo 10. Mas Jó 34, 10. Mas João também nos diz, e esta é a mensagem a mensagem que temos ouvido da parte dele, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, essa nação escolhida por Deus, a igreja de Deus, que é uma nação santa, ela é santa justamente, ou ela precisa ser santa, precisa buscar a santificação, justamente porque o seu Deus, que a escolheu, ele também é santo. Por isso o texto bíblico nos diz: sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, também sou santo. Mas essa igreja, ela também é, segundo o texto que nós estamos usando como base, o texto da primeira carta de Pedro, ela também é povo de propriedade exclusiva de Deus. A pergunta é, quando é que algo nos pertence? Quando é que algo é nosso? Quando é que algo nos pertence? Algo nos pertence quando, por exemplo, nós ganhamos de alguém esse algo. Ou quando herdamos, ou quando compramos esse algo. Eu pergunto, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ganhou de alguém essa igreja? Claro que não. Então eu pergunto, Jesus herdou de alguém essa igreja? Logicamente que não. Então só fica a terceira opção. Jesus Cristo comprou a sua igreja. Ele comprou a sua igreja. Seguindo essa ideia, a igreja é propriedade do Senhor, porque ele a comprou. E a comprou não com ouro ou com a prata, mas com o seu precioso sangue. Isso está registrado também na carta de 1 Pedro. Ou seja, Cristo comprou os homens para Deus na terra. De maneira, irmãos, que eles se tornem propriedade de Deus, livres da escravidão do pecado e da morte, do mal e do sofrimento que importunou a sua existência terrena. Antes éramos escravos dos nossos pecados, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, dando sua vida na cruz do Calvário, pagou o preço, ou seja, nos comprou, e nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser
propriedade exclusiva de Deus. O preço da compra foi o sangue de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja. Portanto, não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos agora a Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos a sua igreja, que foi comprada por um alto preço na cruz do Calvário. Mas a igreja do Senhor, ela é também povo de Deus pela misericórdia de Deus. O Dr. Russell Shedd escreveu o seguinte: nenhum pecador perdoado pode absolutamente imaginar que alguma virtude em si mesmo ou boas ações de sua parte poderiam explicar porque Deus o levantou do poço da iniquidade para ser levado e vestido como príncipe. A iniciativa da nossa salvação pertence inteiramente a Deus. O povo de Deus foi comprado, foi remido, foi salvo, foi escolhido, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Veja, o que é que o texto bíblico em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a iniciativa foi de Deus. Tudo partiu de Deus. Nada partiu do homem. O texto que nós lemos também em Efésios, no capítulo 2, versículo 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. E nos amou primeiro, quando éramos ainda seus inimigos. A iniciativa foi dele. Esse texto que Paulo escreve aos Efésios diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós. É um dom de Deus, é uma iniciativa de Deus, é um passo de Deus, é uma decisão de Deus, exclusivamente de Deus. Toda a obra da salvação é sempre uma iniciativa de Deus. Por mais que, infelizmente, alguns compreendam que aceitaram ou decidiram aceitar Jesus Cristo. Como nós falamos no início, houve essa decisão justamente porque o Espírito Santo, de forma eficaz, tocou no coração do homem, o despertando da morte para a vida, abrindo seus olhos, abrindo os seus ouvidos e abrindo a sua compreensão, para que assim, consciente, com vida, escutando e enxergando, pudesse dar um sim para Cristo Jesus. Mas sempre a iniciativa é de Deus na salvação do homem. Calvino escreveu o seguinte: não há qualquer outra razão pela qual o Senhor conta o seu povo, exceto senão que ele, tendo tido misericórdia de nós, nos adotou por sua graça. Foi pura misericórdia de Deus. Você e eu pertencemos à igreja do Senhor por sua misericórdia. Não por decisão nossa, mas único e exclusivamente pela misericórdia que Deus teve de cada um de nós. Irmãos, nós vimos até aqui o que é a igreja, ou o que é ser igreja do Senhor. Características maravilhosas que tiramos do texto de Pedro. Mas não poderíamos deixar também de falar sobre a missão dessa igreja. Você é igreja não apenas para se orgulhar disso, achar bom isso, ter momentos
preciosos e maravilhosos com Deus e com os irmãos, mas também e sobretudo para cumprir a missão que essa igreja tem de proclamar o evangelho. Veja, o apóstolo Paulo, veja na visão de Pedro, aliás, qual é a principal tarefa dessa igreja. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes. Proclamar é anunciar. A palavra de força adicional que é declarada aqui, ou seja, coisas desconhecidas devem ser conhecidas, e essas coisas serão conhecidas a partir da missão cumprida da Igreja do Senhor Jesus. Os feitos maravilhosos de Deus devem ser conhecidos do mundo. Seus atos maravilhosos, sua maravilhosa luz deve ser conhecida. A palavra significa admirável, notável, aquilo que causa admiração e respeito devido à sua grandiosidade, poder e realidade. Tudo isso deve ser conhecido do mundo através da Igreja do Senhor. Vejam o que foi que o Senhor Jesus Cristo nos disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele disse também: vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Portanto, não podemos ser preguiçosos. Devemos proclamar o reino de Deus. Não podemos ser negligentes. Devemos proclamar o reino de Deus. Não podemos ser relutantes. Devemos proclamar o reino de Deus. Alguém pode dizer: pastor, eu não tenho a facilidade que muitos têm de evangelizar. Que facilidade é essa? Não tem algumas pessoas, alguns irmãos nossos, que têm uma facilidade incrível de iniciar uma conversa e dessa conversa, a partir dessa conversa, evangelizar a pessoa? Por exemplo, alguém que entra no ônibus e lá dentro do ônibus senta ao lado de outra pessoa e puxa uma conversa do tipo: tá quente, né? O clima tá quente. Aí a outra pessoa vai dizer assim: sim, tá quente. Aí ele vai dizer assim: pois é, o clima tá quente justamente pelo pecado do mundo. Aí, de repente, a pessoa vai lá assim: o pecado do mundo? O que é que tem a ver o pecado do mundo com a temperatura? Tem nada a ver. Tem sim a ver. A Bíblia diz que quando o homem pecou, a natureza ela foi também atingida por esse pecado, e aí desenvolve uma conversa e faz o evangelismo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu, mesmo sendo pastor, não tenho tanta habilidade com um evangelismo assim, pessoal. Mas eu sei que muitas pessoas têm esse dom maravilhoso. Então, mesmo eu não tendo esse dom, eu preciso cumprir a minha obrigação de pregar o evangelho. Como é que eu vou fazer isso? De repente, através das minhas redes sociais, colocando lá um texto bíblico, colocando o cuscuz diário, puxar a sardinha para o meu lado, colocando uma pastoral, um vídeo, um louvor que exalta o Senhor, colocando lá nos status do WhatsApp, algo que chame a atenção, que tem a ver com a palavra de Deus. Enfim, irmãos, nós temos como povo de Deus a obrigação de proclamar o evangelho. Exatamente, Fabrício. Colocando aí o cuscuz diário, né? Então, a igreja, ela não pode ser indiferente à sua missão. Não é um pedido, é uma exigência. Não é uma opção, é uma ordem da igreja cumprir essa missão. Jesus Cristo disse isso não só aos apóstolos, Jesus Cristo disse isso à sua igreja: idem por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo não se envergonhou de anunciar o evangelho em Roma, porque afirmou o seguinte:
Ele. O Evangelho é o poder de Deus, a salvação e a justiça para todo aquele que crê. Isso está registrado em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Concluindo, irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa conhecer melhor a sua verdadeira identidade. Uma das coisas belíssimas que nos acontecem por pertencermos à igreja é o reconhecimento de que fomos escolhidos por Deus. Você não é deixado de fora, está dentro. O Senhor escolheu você também. Nenhum de nós foi deixado de fora. Todos nós fomos inseridos pelo próprio Cristo dentro da sua igreja. Então, resta-nos pensarmos sobre algumas perguntas que irei fazer agora para todos nós. Como você está vivenciando ou vivendo esse sacerdócio real na sua igreja local? Como é que você está colocando em prática o sacerdócio real que você recebeu de Deus na sua igreja local? De que maneira a santidade de Deus pode ser vista em sua vida? Você tem buscado ser santo, como o seu Deus que escolheu você é santo? Em qual quarto escuro de sua vida Deus acendeu uma luz? Qual tem sido a sua prática de proclamar as virtudes de Deus? Como você tem feito isso? Como você tem proclamado as virtudes do reino de Deus? Que Ele, pois, nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra. Amém. Como diz Beguinha, não sei se alguém tem alguma pergunta. E hoje não tem aí a presença do pastor Saul para me ajudar, viu? Mas tem a missionária Zélia, tem a missionária Fátima, tem Fabrício, tem a professora Vanusa. Só tem gente inteligente aí. Cribanês. Existe alguma pergunta de algum irmão ou algum acréscimo? O estudo foi muito bom, pastor, muito claro, conscientizando a gente de que nós não somos a igreja, nós formamos a igreja. Isso. Cada membro formando o corpo e não esquecendo que o cabeça é Cristo. Porque todo o corpo, se não tiver essa cabeça, é um corpo deformado ou é uma seita. Isso. O cabeça é Cristo. E o pastor explicou muito bem esse contexto, e mostrou nos textos bíblicos claramente que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo exclusivo, mas para ir e dar fruto, e esse fruto permanecer. O pastor falou uma outra coisa muito clara, a gente não pode dizer que não vai fazer a obra, porque não tem a mesma facilidade de A, B ou C. Mas o Senhor espera que a gente, dentro das nossas limitações, anuncie, porque Ele diz, ide. E às vezes a gente nem imagina estar anunciando. Porque não é sempre um modelo que a gente cria para a gente anunciar, não. O exemplo que o pastor citou do ônibus foi muito oportuno e muito claro. Às vezes a gente está numa fila, às vezes a gente passa num lugar, pedir licença. Outro dia eu pedi licença para passar num lugar público, aí a senhora olhou e disse, ela só pode ser crente. E pedindo licença, aí eu disse, graças a Deus sou crente. Aí eu perguntei, a senhora é crente? Aí ela disse, ainda não. Eu disse, o que está esperando, senhora, se a senhora já tem a convicção de identificar um crente? Aquele que me salvou, ele também quer lhe salvar do mesmo jeito. Porque Jesus morreu na cruz não foi por alguns, mas por todo aquele que nele crê. Nós não podemos crer diferente. Então, isso é o papel da igreja.
E às vezes a gente Exatamente. sente uma pessoa do lado da gente e a gente não consegue pregar o evangelho para ele. Porque a pessoa se vira para o outro lado, faz de conta que está sentada ali naquele espaço sozinho e não dá a menor confiança. Eu lembro que outro dia no ônibus eu tentei puxar o assunto para evangelizar uma senhora, ela não quis. De jeito nenhum, se virou para o outro lado da janela e ficou lá, tipo como a gente de menino emburrado. Aí quando eu fui sair, eu disse que Deus lhe abençoe e que Deus lhe proteja hoje e sempre. Ela disse que eu perdi a palavra. Só que eu já ia descer mesmo, que eu tinha que descer e que o ônibus ia sair, eu não podia ficar mais. E às vezes a gente encontra pessoa desse jeito. E a igreja precisa estar atenta. Exatamente. Muito bom, estudo, muito bom. Amém. Sendo assim, vamos Geraldo aqui encerrar, está né, dizendo, Deus irmãos? abençoe o pastor. Eu também digo, Deus abençoe o pastor e o restante do grupo que está aqui. E Lívia Amém. também, está muito esperta. A missionária Lívia, né? Vamos orar, né? Vamos orar assim, encerrando. Só lembrando aos irmãos que amanhã, sexta-feira, às 19 horas, estará sendo aberta não sei se a 26ª reunião do Presbitério da Borborema, né? E os irmãos estão todos convidados para o culto de abertura. Vai ser aonde, pastor? Vai ser na Igreja Presbiteriana Jardim. Para os que É, não sabem onde fica a Igreja Presbiteriana Jardim, ela fica na rua Assis Chateaubriand. Não é isso que é aquela do distrito ali, né? é, Avenida Assis Chateaubriand. a Avenida Assis Bem próximo Chateaubriand. bem próximo do distrito ali. Bem próximo mesmo. Bem pertinho do Carajás. Isso, um pouco mais para cá. Como quem vem para o Aloysio Campos. Ok? Deus Ok. abençoe os irmãos e eu vou pedir que a missionária Zélia assim encerre a nossa reunião com uma oração. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos participando deste estudo. Continue abençoando o teu filho, pastor Davi. Continue abençoando todo o grupo aqui presente. Esteja o Senhor abençoando amanhã a reunião do presbitério, sendo com o pastor Saul na liderança e todo o grupo que vai ali estar presente. Abençoe o culto de abertura. Seja, Senhor Deus, com todos. Derrame da sua graça e do seu poder e faça resplandecer a sua glória. Pois vemos te rogando, ó Pai, que seja de conformidade com o teu querer, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E você agindo, Pai, não tem quem peça. A obra é sua, somos seus servos, e como servos te rogamos, faça a sua vontade, para o louvor da sua glória e a alegria dos nossos corações. Obrigada por este estudo, obrigada por todo o grupo aqui presente, obrigada por este novo ano, pelo primeiro estudo de doutrina do ano de 2023. Esteja o Senhor abençoando todos os lares aqui representados e fazendo resplandecer a sua glória. Que haja edificação a cada dia na tua igreja, para o louvor da tua glória e a alegria dos nossos corações. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu queria só fazer uma pergunta. Quem vai dar estudo da escola dominical domingo? É o pastor Davi, é Vanisa, é outro, é quem? Então, domingo eu estarei indo para Barra de Santa Rosa. Mas domingo de manhã, né, domingo? Essa cantando. No domingo pela manhã vai ser Fabrício, que trará o estudo. Fabrício? É. Pronto, tá respondido aí. Convido a todos para amanhã estar no culto de oração dirigido pela SAP.
Se for Fabrício, depois pede para ele me passar qual que ele vai passar no culto de manhã. Para Tá mim certo, depois Arthur. detalhes. Tá, Joia. Eu vou falar com ele para ele falar contigo, tá? Amém. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe os irmãos. Boa noite. noite. Deus abençoe os A irmãos. paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Amém. A paz do Senhor para A todos. paz. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.